Olá, sou o Victor Araújo, sou professor de política comparada na Universidade de Reading, no Reino Unido, e também pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole, o CEPID da FAPESP, ligado à Universidade da USP. Essa nota técnica teve como objetivo algo bastante simples. Tem uma grande discussão sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil nas últimas décadas. Isso vem acontecendo de forma bastante acelerada. O que é bem interessante sobre o caso do crescimento dos evangélicos no Brasil é que isso aconteceu num espaço de tempo muito curto. Tem muito poucos exemplos na história do mundo, provavelmente nenhum exemplo como o caso do Brasil e de outros casos na América Latina, de uma expansão tão forte de um grupo religioso, sem que tenha havido uma guerra, sem que tenha havido um processo de indução do Estado, sem que tenha havido algum evento exógeno que tenha forçado esse processo. Então, fala-se muito sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. No entanto, até agora a gente sabia muito pouco sobre como esse crescimento se deu. Em quais estados ele aconteceu mais forte, mas mesmo antes disso, quando ele começou, em qual década ele começou a ocorrer, quando que houve uma aceleração desse processo, quais as regiões em que os evangélicos vêm crescendo mais, e ainda mais importante que isso, quando a gente fala de evangélicos, é sempre importante falar no plural, porque é uma categoria bastante heterogênea, então existem diferentes correntes dentro do grupo evangélicos. Então, até esse momento também não era muito claro qual desses grupos, para dar alguns nomes, por exemplo, a gente tem dentro dessa corrente evangélica, evangélicos pentecostais, evangélicos protestantes ou históricos e algumas correntes denominacionais mais recentes, que não fazem parte de nenhum desses grandes grupos, nenhuma denominação, mas são igrejas que vêm crescendo também em anos mais recentes. Quem são essas igrejas, então, que vêm crescendo no Brasil? São as Assembleias de Deus? São as igrejas batistas? Desde quando isso vem ocorrendo? Onde vem ocorrendo? E com qual velocidade isso vem ocorrendo? A nota de pesquisa tem por objetivo responder essas e outras perguntas que nos ajudem a entender melhor esse fenômeno de crescimento evangélico no Brasil e, mais especificamente, entender nuances desse processo. Quais são os grupos que vêm puxando esse crescimento e onde esse crescimento vem acontecendo de forma mais acelerada. Bom, então, uma primeira pergunta que a nota tenta responder é: desde quando vem acontecendo esse crescimento? A gente até agora não tinha uma forma muito acurada, muito precisa de conseguir fazer essa mensuração, simplesmente porque, em geral, a gente se baseia nos dados do censo do IBGE. Os dados do censo do IBGE, para quem não tem isso de forma clara na cabeça, geralmente são coletados a cada 10 anos, como o nome indica, por um censo da população brasileira, que dentre várias perguntas, as pessoas nos domicílios também geralmente respondem sobre qual seria a sua filiação religiosa. Então as pessoas podem falar: eu sou católico, ou católica, eu sou evangélico, se eu sou evangélico, qual igreja eu pertenço, qual igreja eu frequento, eu sou espírita, eu sou candomblessista e por aí vai. A questão é que geralmente esses dados nos dão uma fotografia a cada 10 anos, a gente consegue coletar essa informação, mas a gente sabia muito pouco sobre o processo, sobre o que acontece entre períodos. Então, o que eu fiz foi criar um algoritmo numa linguagem de uma das linguagens de programação existentes, a linguagem R, que faz uso dos dados da Receita Federal para conseguir estimar o número de igrejas a cada ano. E uma coisa muito interessante é que os dados da Receita Federal eles existem por um longo período de tempo. Então, a gente consegue analisar isso com alguma precisão para mais ou menos 100 anos da história recente no Brasil. Por que isso é possível? Isso é possível porque as igrejas, elas são como empresas. As igrejas têm um CNPJ. E se elas têm um CNPJ, elas estão registradas na Receita Federal. Com esse registro, a gente consegue saber também onde as igrejas estão, né? Então, a localidade, o endereço dessa igreja e também quando ela foi aberta, quando ela foi criada. Mais do que isso, os dados da Receita Federal, eles também fornecem a informação sobre o nome da igreja, o nome completo desse estabelecimento religioso. E o que o algoritmo faz é usar esse nome
para conseguir classificar qual tipo de domicílio religioso, qual é o tipo de categoria religiosa que um dado estabelecimento religioso está. Então, com o nome, a gente consegue saber não apenas se esse estabelecimento religioso é uma igreja evangélica, mas também qual tipo de igreja evangélica. Então, aqui, nessa figura 1, a gente pode ver o resultado da classificação utilizando o algoritmo e as categorias que são derivadas dessa classificação. Então, aqui nós teríamos basicamente 5 grandes grupos. O primeiro é esse grupo da linha mais rosa, que basicamente é qualquer igreja evangélica, né, está nessa categoria. O segundo grupo, um grupo aí pintado de azul, que são as igrejas evangélicas pentecostais. Igreja pentecostal, Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor, para quem tem um pouquinho mais de conhecimento sobre o universo evangélico. E aí vem outras linhas abaixo, como a linha vermelha, que são as igrejas missionárias ou protestantes históricas, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Episcopal e outras mais. A linha verde também, que é uma linha que representa igrejas neopentecostais, esse grupo ficou bem famoso por causa da Universal do Reino de Deus, de Macedo e outras igrejas que abriram a partir dos anos 80, que tem essa pegada muito forte, baseada na teologia da prosperidade, e tem uma outra classificação que é basicamente que corresponde a algumas igrejas que mais recentemente elas não pertencem a nenhum desses grupos. Aqui a gente usa a mesma categoria do IBGE, que são igrejas de classificação não determinada. Elas não são nem pentecostais, elas não são nem neopentecostais. A partir do nome delas, é difícil colocá-las dentro de algum desses grupos. Então, aqui elas são apresentadas como igrejas evangélicas na categoria não determinada. O que é importante analisar nesse gráfico? O que esse gráfico mostra? Ele mostra que o crescimento evangélico ele começa no Brasil meados dos anos 70 e ele ganha atração no final dos anos 80 e, sobretudo, a partir dos anos 2000. Esse gráfico 2 nos permite ver isso de forma mais clara, porque aqui a gente não tem o número de igrejas apenas, a gente tem o número de novas igrejas. Então, são as novas igrejas que foram abertas em cada um dos anos da série. Então, o que a gente consegue ver aqui de forma bastante clara é que, de fato, esse crescimento muito forte começa a acontecer a partir dos anos 90, e esse crescimento ele vem acontecendo nessas últimas 3 décadas de forma muito clara, mas muito puxado pelos evangelhos pentecostais. Então, são essas igrejas, só para usar um exemplo dessa categoria, são as Assembleias de Deus que crescem muito mais no Brasil. Quando a gente fala que o Brasil será um país evangélico, daqui a pouco algumas projeções apontam que o Brasil será um país de maioria protestante evangélica em menos de 5, algumas projeções falam em 10 anos. Quando a gente fala que o Brasil vai ser um país evangélico, o que os dados indicam que o Brasil será um país majoritariamente pentecostal, porque essa denominação evangélica, essa categoria dos evangélicos que vem crescendo bastante nas últimas décadas. Isso é interessante porque, geralmente, no noticiário, nos jornais, na conversa de bar, a Universal de Macedo aparece sempre de forma bem recorrente, como se essa fosse a igreja ou o tipo de denominação mais forte no Brasil, mas são as igrejas pentecostais, aí personificadas pela Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil, que vem crescendo mais nas últimas décadas. Mas, de modo geral, todas as igrejas evangélicas vêm ganhando espaço no Brasil nas últimas 3 décadas, esse crescimento vem acontecendo de forma bastante forte e sustentável. Então, esse gráfico 3, a figura 3, ilustra isso, ilustra um pouco a distribuição dos evangelhos no Brasil, que a gente colocou só um ano na nota técnica, no apêndice, a nota técnica tem outros anos lá. Esses dados também estão disponíveis na última seção da nota técnica. Quem tiver interesse pode baixar esses dados, trabalhar com esses dados e plotar outros anos, para quem tiver interesse. Mas aqui é só para 2019, o último ano da série, só para tentar exemplificar que existe uma grande variação no território brasileiro em termos da concentração dos evangélicos. Tá? Então, aqui nesse mapa está plotado o número de igrejas evangélicas por 100 mil habitantes, e a gente consegue ver aqui que existe uma concentração muito maior em algumas unidades federativas. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo. Espírito Santo é o estado brasileiro que tem
a maior taxa de igrejas evangélicas por 100 mil habitantes, mais de 90 igrejas por 100 mil habitantes, seguida de perto o Rio de Janeiro, que tem 80 e poucas, e o Sudeste continua sendo um grande bastião do evangelicalismo brasileiro, a área que tem uma concentração forte, e tem sido assim historicamente, junto com o sul do Brasil, mas aqui tem explicações diferentes. No sul do Brasil, essa concentração é basicamente explicada pelos fluxos migratórios de europeus que vieram para o Brasil depois das grandes guerras, depois da Primeira e da Segunda Guerra. Então, fluxo de protestantes históricos que se instalaram no Nordeste, no sul do Brasil, desculpa, especificamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E, no caso, isso também explica um pouco da concentração forte no Sudeste, mas mais recentemente, sobretudo nos casos de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, esse boom do evangelicalismo se deve ao crescimento pentecostal. Tem muito menos a ver com o protestantismo histórico que se instalou no Sul e muito mais a ver com a efervescência das igrejas pentecostais, que começaram a crescer e cresceram muito, muito fortemente a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, e isso continua de forma bastante sustentada até o dia de hoje. Só mais uma coisa para pontuar sobre a figura 3, tem uma nova fronteira de evangelicalismo no Brasil, que é basicamente a região centro-oeste e um pedaço da região norte. Essas regiões que até os anos 80 basicamente não tinham evangélicos, mais recentemente a gente tem observado um grande crescimento, uma expansão forte do evangelicalismo nessas áreas também. E, por fim, o Nordeste ainda é a área onde tem a menor concentração de evangélicos. Via de regra, tem mais evangélicos no Brasil nas áreas que têm mais urbanização, basicamente os grandes centros urbanos, as franjas dos grandes centros urbanos, e no interior do Nordeste, porque é uma área menos urbanizada, o catolicismo ainda é muito forte. As raízes ainda são muito católicas. É lá ainda o último, digamos assim, o último bastião de resistência do catolicismo no Brasil. A figura 5, ela mostra para a gente um padrão muito interessante, porque as igrejas, como vários sociólogos da religião já pontuaram, antropólogos e cientistas sociais se deparam sobre esse tema, o mercado religioso brasileiro é muito competitivo, e isso também é verdade para as igrejas evangélicas. Então, tem uma grande migração de fiéis de uma igreja, às vezes você frequenta uma igreja A, você deixa de ir na igreja A, mas você passa a ir numa igreja B, dentro do próprio evangelicalismo. O que esse gráfico mostra aqui é basicamente que onde um tipo de igreja se instala, então, por exemplo, quando cresce o número de igrejas pentecostais, também cresce o número de outros tipos de igreja evangélica, o que significa, em português muito claro e simples, que o crescimento de um grupo evangélico geralmente leva ao crescimento dos outros grupos também, justamente por esse padrão de competição. Estabeleceu-se um equilíbrio, um tipo de competição no mercado religioso brasileiro que é bem pró-evangélicos. Então, os evangélicos geralmente são capazes, uma igreja é capaz de abrir fronteira para outra. Então, quando uma cresce, as outras crescem juntas, e é basicamente isso que essa figura aqui mostra, essa correlação positiva entre os dois eixos mostra. Mas igreja evangélica chama mais igreja evangélica. E, por fim, eu gostaria de pontuar algo que é sobre a validade desses dados. Em que medida a gente pode acreditar nesses dados, em que medida esses dados conseguem capturar bem o crescimento evangélico no território brasileiro. Então, uma forma de validar esses dados, e isso também é detalhado na nota técnica, é comparar esses dados com os dados do Censo IBGE. Como eu disse no início da minha apresentação aqui, da minha fala, obviamente a gente não tem esses dados do IBGE para cada ano, são retratos, o dado do censo é coletado a cada 10 anos, né, uma pesquisa decenal, mas o que a gente pode fazer é comparar para o ano que existe o IBGE, e para lembrar, quando a nota foi escrita, os dados do censo 22 ele não tinham sido divulgados, mas para o ano de 2010, eu preciso comparar, utilizando o algoritmo que foi criado, que eu criei para estimar o crescimento com os dados da Receita Federal, o quanto que essas duas coisas andam juntos, o quando a filiação religiosa que foi coletada e projetada pelo IBGE em 2010 e o número de igrejas evangélicas detectado pelo algoritmo. Então, se o algoritmo consegue fazer um bom trabalho, essas duas coisas deveriam andar em paralelo, ou seja, quando cresce o número de evangélicos, deveria também ter o maior número
de pessoas que se reconhecem como evangélicas no censo IBGE. E é justamente isso que essa figura aqui mostra. Quando uma dimensão cresce, a outra também cresce. Ou seja, nos lugares, nos estados da Federação Brasileira que tem mais igrejas, como predito pelo algoritmo, é também onde a gente observa, nesses locais, é onde a gente observa maior concentração de cristãos evangélicos. Isso quer dizer, novamente aqui trocando em miúdos, que duas dimensões, por elas andarem em paralelo, significa que o algoritmo está fazendo um bom trabalho, ele fez um bom trabalho de conseguir detectar a saliência das igrejas evangélicas nos estados do Brasil. A gente poderia replicar a mesma coisa para o censo de 91, o resultado é muito parecido e provavelmente quando a gente usar o dado para replicar e para comparar as duas dimensões, usando os dados do censo de 2022, mais recente, a gente vai chegar a um resultado muito parecido, o que significa que essa medida é uma boa medida, uma medida acurada da saliência das igrejas evangélicas no Brasil. Obviamente, isso não vem sem nenhuma limitação. Na ciência, em trabalho científico, tem sempre limitações que a gente encara quando está lidando com dados e tentando quantificar a realidade. Então, algumas das limitações, por exemplo, nem todas as igrejas possuem o CNPJ. Então, algumas igrejas elas atuam na clandestinidade. Alguém abre uma igreja, mas nunca declara isso à Receita Federal. Então, essa é uma possibilidade. Mais recentemente, algumas igrejas também começaram a usar uma estratégia de ter uma igreja, uma sede declarada no CNPJ e ter várias outras filiais que estão linkadas nesse mesmo CNPJ, o que significa que essa categorização, essa classificação que foi feita, muito provavelmente subestima o número de igrejas no Brasil. Então, existem provavelmente muito mais igrejas do que a gente consegue detectar com os dados existentes. De todo modo, essa classificação ela nos permite ter um panorama muito mais acurado, muito mais detalhado e de longo prazo, quando a gente compara com os dados que a gente tinha antes, que eram só os dados de filiação do IBGE, eles nos permitem também saber onde que esse crescimento estava acontecendo, de que forma que esse crescimento se deu. Na nota técnica, vocês podem encontrar mais informações também desse crescimento por estado, no Brasil, por estado por ano e por denominação. Acredito que é um trabalho que vem para ajudar a gente a entender um pouco mais desse mercado evangélico no Brasil. Muito se fala sobre crescimentos evangélicos, muito se fala que os evangélicos serão maioria ou serão a religião majoritária em algum momento, um futuro muito próximo, mas pouco se fala sobre como esse processo vem acontecendo, onde ele se deu de forma mais intensa, e quais são os locais que essa transição religiosa já está se dando e já se completou, dado a trajetória dos últimos anos. Bom, então, em termos gerais, esses dados eles permitem a gente ter um apanhado, ter uma ideia muito melhor do que vem ocorrendo no Brasil no que diz respeito ao crescimento dos evangélicos. A gente sabe agora melhor, a partir desses dados, onde esse crescimento aconteceu, qual a velocidade que ele vem acontecendo e quem, no caso, quais as denominações evangélicas que vem puxando esse crescimento. Obviamente, a ideia aqui é dar um apanhado geral, uma noção do que esses dados trazem e das informações que eles revelam, mas para quem tiver interesse, na nota técnica tem mais informações lá, mais também sobre os procedimentos metodológicos e de validação que foram utilizados para produzir essas medidas. E na última seção da nota técnica, para quem tiver interesse, tem também o link lá para o GitHub, onde os dados podem ser encontrados. Os dados podem ser downloadados, os mapas e figuras que eu acabei de discutir aqui também podem ser replicados lá. Tem informações para a taxa de evangélicos por 100 mil habitantes desde 1960 para todos os estados no Brasil, dividido por cada denominação. Então, tem essa medida para pentecostais, para neopentecostais, para protestantes históricos e para as igrejas de classificação não determinadas também. Então, é fácil de baixar o dado, para uso e consumo público. Quem tiver interesse, só baixar a nota técnica lá no site do Centro de Estudos da Metrópole e usar os dados tanto para pesquisa acadêmica, mas também para conteúdo jornalístico, organizações da sociedade civil que tenham interesse no tema e também as próprias igrejas que queiram entender um pouco mais sobre a história e o padrão do seu crescimento nas últimas décadas. Obrigado para você que veio até o final desse vídeo e até a próxima.